Olá, amados, na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Tenha um sábado de paz, um sábado de alegria, de livramentos, de bênçãos do Senhor. Estava aqui agora há pouco, nessa madrugada, falando com Deus, orando ao Senhor, que eu sei que, meditando nas Sagradas Escrituras, veio uma palavra no meu coração que quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus ele faz a gente sentir vontade de buscá-lo. Quando a gente parte de nós o desejo de conhecê-lo, ele vai fazer que a gente o busque. Vai sentir mais prazer, mais prazer. E também a Bíblia diz em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E Deus tocou no meu coração de trazer uma palavra. Eu oro e peço que o Espírito Santo ele toca nesse você que vai parar para assistir o vídeo, que Deus fale com você através desse vídeo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Crônicas, no capítulo 11, e também vai dizer no 1 Crônicas, capítulo 11, e também vai dizer em Samuel, no capítulo 5. Em 2 Samuel, no capítulo 5. Eu estava meditando aqui nesse texto. A Bíblia vai falar sobre a cidade de Jebus. É uma cidade chamada Jebus, que os habitantes dessa cidade eram jebuseus, que são os cananeus. Ou seja, os cananeus eram povos que idolatravam a Baal, aqueles deuses feitos por pau, criado por homem, que ele se prostrava para esse Deus. Porém, Jebus fazia parte da terra do domínio da descendência da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então era uma terra do povo de Israel, mas porém que já estava nos pertence dos inimigos. Porém, a palavra do Senhor Jesus disse que o rei Davi que tinha feito, Deus tinha uma promessa na vida de Davi, e na cidade de Hebron os povos foram até o salmista Davi e fizeram uma aliança, porque sabia que Deus era com Davi. Ele começou a se fortalecer, o exército de Davi começou a se fortalecer. Então Davi teve o desejo de entrar em Jebus para tomar as terras dos seus pais, dos seus antepassados. E Jebus ficava num lugar que era propício para a defesa, para uma possível guerra, para uma possível batalha. Ele estava num ângulo, num local de defesa, um lugar estratégico. Então aquilo ali interessou, chamou a atenção de Davi. Ele diz: nós vamos entrar. Mas não era fácil entrar em Jebus, nessa cidade onde habitavam os jebuseus. Então Davi diz o quê? Aquele que feri-los e entrar será chefe e capitães. E a estratégia que ele teve foi de entrar pela parte das águas, do túnel das águas, que era difícil de entrar sobre aquele lugar. Não tinha como entrar, não era fácil. Agora imagina, está todo mundo lá em cima. Se você fosse entrar por um lado, eles atacavam com você com as flechas. Então Davi propôs, encorajou eles, ativou a sua fé. Aquele que entrar será a chefe. Então a Bíblia fala lá em Crônicas que quem entra primeiro é Jeabe, se torna o chefe de capitães. É interessante. Ele entra pelo poço. Ele consegue dominar Jebus. E a partir dali, Jebus não se torna mais Jebus, passou a se tornar Jerusalém, a famosa, conhecida Jerusalém. Jerusalém, o Jerusalém, a grande cidade eterna, a cidade santa.
Então aquela cidade que era Jebus, que era a cidade dos cananeus, era a cidade da idolatria, era a cidade da prostituição, era uma cidade de terras dos inimigos, passou a ser Jerusalém, a cidade santa, que hoje nós sabemos que é a cidade do Senhor, a cidade de Davi, a cidade de Sião, a cidade eterna, a Jerusalém que na Bíblia fala como Jerusalém celestial, ou seja, talvez a sua vida pode estar assim, meu irmão, minha irmã. Talvez você possa estar sem nome. Talvez o seu nome hoje pode ser doença, talvez o seu nome pode ser depressão, pode ser dívida, desespero, mas Deus tem um nome para a sua vida, Deus tem um nome preparado, basta você descobrir, ou seja, o nome espiritualmente Jerusalém já existia, mas bastou Davi ir tomar aquela terra para que se concretize. Então busque descobrir o teu nome, aquilo que Deus já preparou. O nome seu é vitória. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Então aquela cidade que era uma cidade de idolatria, era uma cidade dos inimigos, era uma cidade lá dos estrangeiros, passou a ser a cidade do Senhor, a cidade de Deus, do Criador do céu e a terra. Assim Deus quer fazer na sua vida. Talvez você está apagado o seu nome hoje pode ser vergonha, pode ser desespero, mas Deus quer fazer o teu nome ser reconhecido através dele. Lembra-se dessa palavra, dessa mensagem, assim como Deus diz também a Josué, ao mostrando a Josué sobre a terra prometida. Veja essas terras, já são suas, mas porém você tem que ir para conquistá-la, ou seja, a vitória, as bênçãos já está sobre você, agora você tem que ter um ato agora de ir. Davi, para que depois que Jerusalém passou a ser chamado Jerusalém, foi depois que Davi teve uma atitude de ir conquistar aquela terra, e assim sucedeu. Que Deus possa abençoar, que essa palavra possa falar no coração de cada um de vocês. Sabe que o Senhor Jesus, ele quer salvar a sua alma. Que Deus te abençoe, te ilumine. Tenha um sábado de paz em nome de Jesus.